Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês aqui um triângulo de nome mãe. Olha só, homenagem às mães. E eu sei que a medida de um lado mede 7,1, de outro lado mede 5,3 e a altura relativa a E mede 4,7. Então, eu vou primeiro cuidar dessa parte do enunciado, depois a gente faz o restante, tá? Perceba que aqui eu coloquei em roxo informação em relação ao triângulo e coloquei aqui em vermelho informação em relação à altura relativa. Vocês sabem que eu sempre gosto de começar traçando aqui uma representação de uma reta qualquer, sempre exagerando aqui, né, para que a gente tenha espaço para realizar essa construção. Vou iniciar com essa base, então, vou iniciar com M, e aí aqui vou encontrar o A, sabendo que ele está a 7,1 cm. Eu tô sem a minha régua oficial, então, tô com essa régua aqui emprestada, que não está ótima, mas vai quebrar esse galho pra gente hoje. Fiz aqui, então, o MA. E aí, agora, para encontrar o vértice E, né, então, outro vértice desse triângulo, perceba que o vértice E está a 5,3 centímetros de M. Então, se eu construir uma circunferência com raio 5,3 com centro em M, eu sei que o ponto E precisa estar em algum lugar dessa circunferência, certo? Por causa dessa informação. Só que nessa circunferência eu tenho infinitos pontos. Então, eu preciso olhar para uma outra informação desse enunciado, que é em relação à altura relativa. Eu falo que a altura relativa em relação a E é de 4,7, o que significa que a distância entre a reta que contém MA e a reta que contém o nosso vértice E é de 4,7. Então, para isso, eu vou precisar construir aí a famosa paralela, certo? Distando 4,7. Eu vou fazer isso primeiro, porque é mais trabalhoso, e depois a gente prossegue aí com os outros passos. Então, eu vou pegar o meu compasso aqui, que tá com a ponta bonitinha. Vou construir uma perpendicular a essa reta, passando por qualquer ponto. Vocês já sabem aí que eu gosto de fazer mais para fora, para não poluir muito o centro, entre aspas, da construção. Vou construir aqui a perpendicular, né? Uma construção fundamental, que a gente já construiu aí algumas vezes, certo? Se você não lembra como faz, já retoma aquele vídeo de construção fundamental de perpendicular. Fiz aqui. Então, aqui eu tenho que essa reta é perpendicular à reta MA, e eu sei que a altura da altura relativa, né, a medida da altura relativa é de 4,7. Então, eu vou traçar um segmento aqui no canto de 4,7. Peguei essa medida, vou transportar com o meu compasso. Aí, perceba que eu posso escolher tanto, né, nesse semiplano, né, em relação a MA, como nesse semiplano. Eu sempre vou acabar escolhendo para cima, né, para ficar mais visual. Então, eu sei que desse ponto aqui agora, que eu acabei de traçar, eu vou construir uma segunda perpendicular. E aí, essa perpendicular, ela vai ser automaticamente aí paralela à nossa reta, a essa reta aqui, MA. Então, o nosso ponto... Opa, aqui. O nosso ponto E vai estar em algum lugar dessa paralela. Então, a gente já sabe, porque essa paralela me garantiu aqui essa altura relativa. E agora, eu sei que ele está 5,3 de M. Então, eu vou pegar aqui a medida. Opa, não vai caber aqui. 5,3. Pegar essa medida com o meu compasso. Com origem em M. Vou fazer aqui os traçados. Perceba que eu escolhi, aqui ficou bem junto, né? Mas eu encontrei um ponto aqui e um ponto aqui. Vou escolher esse, por exemplo, para ser o meu ponto E. Perceba que eu tive duas opções, né? Então, aqui eu fiz uma escolha. Sempre importante ficar atento às escolhas que a gente fez. Perceba que eu fiz uma escolha dessa paralela ao invés da paralela para baixo. Foi a primeira escolha que eu fiz. A segunda escolha que eu fiz foi escolher esse ponto E ao invés desse ponto E aqui. Então, isso já é uma outra escolha. Vou vir aqui com essa minha caneta 04 para traçar o triângulo, para que vocês... Triângulo, para que vocês consigam visualizar aí melhor. Então, beleza. Eu fiz aqui a minha primeira etapa, né? Opa. Minha primeira etapa, que é a construção desse triângulo aqui. Agora, eu preciso aqui realizar outra etapa. Qual etapa? Tá me pedindo aqui o LG.
Lembra que LG é lugar geométrico dos pontos que distam 6,4 de uma reta. De estar a uma distância de uma reta são as paralelas, certo? Então, lembra? Paralela é um dos nossos lugares geométricos aí, junto com circunferência, mediatriz, bissetriz, que contém os pontos médios de EA e MA. Então, EA e MA. Como que eu encontro os pontos médios desses lados? Ah, eu encontro construindo a mediatriz, certo? Então, eu vou vir aqui e primeiro eu vou encontrar esses pontos médios, que aí depois eu consigo, de fato, aí determinar as nossas retas. Note que eu não preciso da mediatriz inteira, só preciso do ponto médio. Então, eu venho aqui, ó, marquei o ponto médio, nem tracei a reta. Esse daqui eu chamei de N2. Vou fazer a mesma coisa aqui. Olha só. Olha, às vezes a gente não tem sorte. É raro, mas acontece sempre. Enfim, fiz aqui os traçados da mediatriz. Agora, eu venho aqui e marco onde tá o nosso ponto N1. Perfeito. Então, aqui, ó, eu quero o LG dos pontos que distam 6,4 da reta que contém os pontos médios de EA e MA. Então, eu vou traçar essa reta. Para deixar ela mais evidente, eu vou usar aqui uma caneta preta, 0,5 também, tudo bem? Então, o que eu quero agora, gente? Eu quero todos os pontos que estão a 6,4 centímetros dessa reta aqui. E aí, agora, eu vou traçar a paralela, igual eu fiz aqui, só que agora eu vou considerar também a para baixo. O mesmo processo. Vou pegar aqui de um ponto, construir uma perpendicular, vou diminuir aqui, para não precisar prolongar a reta. Então, vou pegar aqui de um ponto qualquer, um traçado para cada um dos lados. Desses dois traçados, agora, eu vou lá e vou construir a minha perpendicular, certo? Beleza, então, tenho aqui uma perpendicular. Beleza. Agora, eu poderia fazer o mesmo processo que eu fiz nesse primeiro passo aqui, que é pegar 6,4, só que pegar nos dois semiplanos e depois construir as duas perpendiculares. Só que, agora, esse processo vai ser mais demorado. Então, ao invés de fazer isso, eu vou construir uma perpendicular. Vou construir uma outra perpendicular, passando por qualquer outro ponto. E aí, depois eu vou usar aí a informação em relação à medida, certo? Esse compasso não tá muito legal, viu? Ele tá meio frouxo, eu não vou conseguir apertar agora. Então, eu vou trocar o compasso aqui, para que a gente tenha uma construção aí mais precisa, tá? Esse daqui tá mais firme. Então, beleza, um traçado para cada um dos lados. Agora, desses dois traçados aqui, eu construo mediatriz, né? Que aí vai coincidir com a perpendicular. Pronto. Fiz aqui. Pronto, tem essas duas perpendiculares. Agora, eu vou usar a informação de 6,4, vou fazer o traçado aqui. 6,4, que foi o que eu pedi no enunciado. Vou pegar essa medida. Aqui, ó, vou determinar um ponto pra cima, em um semiplano, em outro semiplano. Aqui é a mesma coisa. Olha, quase ficou pra fora, gente. Às vezes não é fácil a vida, mas eu acho que vai dar certo. Não. Tudo bem. Vou fazer só essa pra cima aqui, ó. Desses dois traçados aqui, eu já consigo traçar, né? Então, tem esse ponto. Lembra aí que dois pontos determinam uma única reta, né? Uma única reta. Aqui, nossa, por causa, assim, de milímetros, vai ficar pra baixo, tá vendo? Ficaria aqui, assim. Eu vou traçar, mas não vai estar preciso, tá? Eu vou tentar aqui porque eu tô vendo, pegou aqui nesse negocinho embaixo, que eu não sei o nome, nesse suporte, eu consegui enxergar o traçado. Mas, nesse caso, enfim, prolongar ou escrever, né? A intersecção ficou fora da folha, uma aproximação, porque, de fato, teve todo esse trabalho, né? Bastante desagradável quando esse tipo de coisa acontece. Essa reta aqui eu vou chamar de T,
essa reta eu vou chamar de M. Então, T e M representam aí a solução do nosso problema. Por quê? São as duas retas que satisfazem a condição de distar 6,4 centímetros da reta que contém os pontos médios de EA e MA, sendo aqui MAE esse triângulo, né, com essas medidas e com essa altura relativa. Perceba que nesse caso, a gente realizou algumas escolhas importantes, né? Então, olha, eu poderia ter construído dois triângulos inicialmente. Quer dizer, eu poderia ter construído duas paralelas, essa paralela e uma outra aqui para baixo. Eu fiz uma escolha, então aí eu já tenho duas coisas, né? Duas possibilidades de paralelas. Depois, eu poderia ter escolhido esse ponto E ou esse ponto E. A mesma coisa teria acontecido aqui embaixo, então eu teria 4 triângulos diferentes, né? Simétricos, então esse teria um simétrico aqui embaixo, assim como esse outro, mas eu teria 4. E aí, para cada um desses triângulos, então, eu teria duas paralelas. Ou seja, eu tenho 8 paralelas que resolveriam esse problema. 4 pares de paralelas, 8 retas que resolvem esse problema. Essa é a ideia, né? Então, é um exercício mais complexo aí, com vários passos, mas que bastante importante para ir se apropriando aí dessa linguagem matemática, né? De desenho geométrico especificamente, que vai ficando cada vez mais rebuscada. E aí, galera, tudo certo? Espero que tenha ajudado, que tenha aí, enfim, vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo para dar aquela força e não se esqueça sempre, bora construir?